Mark Ferreira da Ferreira Studios e estamos começando mais um vídeo sensacional desta semana. No vídeo de hoje a gente vai aprender a criar um efeito de super velocidade, um efeito muito doido que é muito usado em filmes da Marvel e principalmente em produções de Hollywood. Vem comigo e se liga só! Então agora vamos dar início a esse incrível tutorial. Eu estou aqui no meu Adobe After Effects CC, mas você pode estar utilizando a versão que você queira, desde que seja CS3 ou superior. Na aula de hoje, de uma maneira bem simples, nós vamos aprender a usar dois comandos para criar um efeito de alusão a efeitos da Marvel, esses filmes de super velocidade que a gente tem por aí, a série Flash e assim por diante. À medida que você vai criando novos detalhes, esse efeito vai ficando mais bacana, mas o interessante é você entender o conceito básico do funcionamento dele para você aplicar dentro dos seus projetos. Então o que eu fiz aqui? Eu tenho basicamente o vídeo do início deste vídeo, que vocês viram antes da vinheta, e aqui ele está simplesmente com os cortes, não tem nada, só está cortado para que vocês... para que a gente não perca tempo de eu ficar cortando o vídeo aqui. Então, uma coisa bem simples, nada de novo, só alguns cortes aqui, ó, pra gente gerar esse efeito. E pra gente começar a criar esse efeito, a gente precisa ter algumas coisas em mente. A primeira coisa é que você tem que estar pelo menos minimamente correndo para que você gere um efeito legal, ou pelo menos batendo as mãos como se estivesse correndo. Porque quando a gente usar o efeito, isso vai dar uma dimensão, um realismo maior para a sua atuação. Então, por exemplo, vamos vir aqui na Corre 1, que é a cena em que eu chego em relação à porta. De uma maneira bem rápida, eu dou meio que um salto ali, um pulo, né? E nós vamos fazer o seguinte, vou vir com o botão direito em cima da minha layer. Vou vir em Blending Time, vou vir em Time, Enable Timer Mapping e vou habilitar essa opção de Enable Timer Mapping. Vou clicar no keyframe para habilitar um keyframe neste momento, que é o momento que eu estou entrando a nossa cena, e vou habilitar um outro keyframe exatamente neste momento aqui. Ou seja, durante este processo de chegada, eu quero que execute uma ação aqui dentro, ok? Então, só coloquei os keyframes. Agora nós vamos fazer o seguinte, percebam que os keyframes estão aqui, só que a gente precisa trabalhar em cima desse timer map, alguma coisa que trabalhe melhor as coisas em movimento da nossa cena. E agora, pessoal, para que a gente consiga criar aqui nesse Corre um efeito de movimento em tudo que tem movimento na nossa cena, nós precisamos utilizar um efeito. E para isso nós vamos vir aqui em Effect, vamos vir na opção Time e vamos habilitar CC Force Motion Blur. E quando a gente colocar essa opção, ele vai trazer aqui para nós um levemente desfoque e como se tivesse uma sobreposição da nossa imagem. Lembrando que eu estou usando o Quarter para que a gente consiga dar um pré-render mais rápido. Então a imagem, logicamente, é uma qualidade melhor que essa. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui em Motion Blur Shapes e vou aumentar esse Motion Blur Shapes. Vou aumentar aqui. E no Shutter Angle vamos colocar mais ou menos em 1100. 1106 mais ou menos. Então, ó, repare que neste momento da movimentação nós já conseguimos criar, vamos colocar aqui 180, nós já conseguimos criar uma coisa bem legal e de uma maneira bem simples e rápida. Para a gente dar um tom melhor ainda, nós vamos vir aqui na nossa layer, vamos clicar na opção Enable Motion Blur. Quando clicarmos aqui, vamos clicar na Motion Blur aqui de baixo. E ele vai gerar para nós esse desfoque mais atenuado. E aí a gente consegue gerar essa parte do efeito. E eu deixei aqui para vocês também, na pasta que eu coloquei no link, a opção de áudio. Você pode trabalhar o waveform exatamente no momento em que a cena acontece.
Então é só arrastar o waveform e colocar o momento que a sua cena vai acontecer, o momento que ele inicia, que ele está parando e o momento que ele está fechando a cena. Então se eu fizer um teste aqui neste momento, nós vamos perceber que o resultado fica bem interessante. Então vamos dar um pré-render aqui. Lembrando que para a gente renderizar áudio e vídeo a gente aperta 0 e para renderizar somente a imagem Ctrl Enter. Vamos ver se a gente conseguiu aqui um resultado satisfatório. Então olha só, bem suave, ele já chegou de uma maneira bem legal. E isso a gente pode aumentar essa velocidade. Basta a gente vir aqui com o botão direito, Time Stretch, e vamos colocar aqui mais ou menos 70. Nesse momento que a gente aplicar esse efeito, a gente vai comprimir o vídeo sem perder nenhuma parte dos frames, mas nós vamos comprimir para que ele aumente a velocidade dele. Então quando a gente dá um 0 para dar um render, a gente vai conseguir ter um realismo maior desse movimento de velocidade. Lembrando que esse motion blur ele é muito importante para a gente conseguir criar o efeito. Então agora que ele dá um pré-render, no momento que ele vinha, ó, veio bem rápido agora, bem diferente da situação anterior. E aí a gente tem que ir adaptando o áudio para que não fique fora desse momento da chegada. Então essa é uma opção que você tem de poder criar o efeito também. Uma outra opção é você utilizar o displace para criar a cada momento, a cada sombra que ele cria, assim, digamos, de frame, a gente criar um leve gradiente que vai sumindo, que a gente tem o efeito que é aquele flash que a gente tem na série, né? Que a gente consegue gerar aquele efeito. Mas aquilo lá é uma coisa bem mais complexa, que exige um pouco mais de tempo. Mas a ideia é mostrar para vocês que a gente consegue criar o efeito de uma maneira bem bacana e conseguir inserir o áudio para também ficar legal. Uma outra coisa que a gente pode trabalhar para suavizar mais ainda esse efeito é vir aqui no nosso keyframe, que a gente utilizou o Time Remember, lembrando que a gente tem que usar ele para todas essas outras cenas. É vir aqui no nosso keyframe, clicar com o botão direito e habilitar Easy In. Por quê? Quando a gente habilitar isso daqui, ele vai dar uma suavizada no final da cena. Então ele vai suavizar e no chegar no final ele finaliza a suavização. Então a gente tem um efeito bem mais dinâmico e bem mais suave. Uma outra coisa também que pode colaborar muito para criar o efeito é quando você tiver cenas que você para demais. Então, por exemplo, neste momento, que é a cena que eu vou até a maçã, que eu acelerei, e aí neste momento que a maçã, que eu pego a maçã, que ela vai cair para cima, eu fiz uma cena rápida, que é essa cena aqui, até essa área do frame, e daqui também, dessa cena para cá, uma área rápida. E aqui eu mantive o tempo em tamanho real, porque é como se eu tivesse dado uma parada da cena, passou um pouquinho, eu continuei com o meu efeito de super velocidade. E aí eu consigo ter o efeito bem bacana, é só você olhar aí no início do vídeo novamente. E aqui a gente aplicou o som de acordo com essas pausas. Lembrando que você pode utilizar fumaça, outros efeitos sonoros de acordo com o seu gosto. Então é isso daí, pessoal, uma dica bem simples e que gera um resultado bem bacana. Espero que vocês tenham gostado, não deixe de dar o seu like, compartilhar essa ideia. Esse projeto está aqui hoje graças a vocês. Vai lá no Facebook, deixe seu comentário, mostre aí o que você criou, mostre pra galera que você sabe. Valeu!